prédio do hospital, aquele mesmo que eu mostrei para vocês na outra imagem. E ele está aqui, né? E o que nós temos são vários carros queimados, justamente porque o míssil caiu no estacionamento. E dá para a gente ver claramente que a escala da destruição ela é condizente com o armamento da Jihad Islâmica e não com uma bomba sofisticada de Israel muito mais poderosa. E tem uma outra imagem aqui que deixa claro a proporção, a escala dessa explosão. Aqui vocês podem ver o local onde o míssil caiu. Essa é uma foto daquele mesmo estacionamento do lado do hospital. E aí, olhem o tamanho disso comparado com o tamanho dos ataques ou de uma munição ou de um míssil israelense. Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês e eu vou pausadamente, cena a cena, explicando o que está acontecendo. Esse vídeo foi trazido por Israel, pelos drones de Israel que filmam a região, como evidência de que Israel não tinha nada a ver com isso. E aqui nessa imagem, isso daqui foi filmado antes da explosão do hospital. Então essa era a imagem, a cena do local, né? Então aqui você tem o estacionamento e aqui alguns telhados. E aí quando a gente pega uma foto da explosão, dá para identificar esse telhado aqui, que seria esse em vermelho desse lado. Esse daqui é um outro frame do vídeo e aqui a gente pode ver todo esse espaço aqui demarcado em branco. Esse daqui é a estrutura inteira, o complexo todo do hospital. E dá para ver que os prédios estão todos intactos. Aqui, naquele estacionamento daquela imagem, está destruído. E essa imagem aqui já é depois da destruição. Então, o estacionamento está destruído, os carros queimados. E aquele mesmo telhado que eu mostrei para vocês, demarcado em vermelho, ele está aqui, é esse daqui. Aqui na sequência da imagem nós podemos ver mais de perto e o estacionamento de novo, os carros aqui destruídos, mas reparem que nem todos os carros foram destruídos. E aí a gente consegue entender a escala dessa explosão. Seguindo aqui na imagem, nós podemos ver um vídeo feito no dia 15/10, ou seja, antes do ataque, e aqui a gente consegue perceber o estacionamento, os telhados, e aqui esse vídeo foi no dia 17/10, o horário depois que foi feito o ataque. E aqui nós podemos ver o estacionamento, né, queimado e aqueles mesmos telhados danificados. Aqui tem alguns furos, alguns destroços que acertaram os telhados e os carros queimados. Mas reparem que o resto está inteiro. E por fim, gente, olhem aqui, isso daqui é a imagem da explosão do lugar do hospital. O estacionamento de novo. Reparem que não é possível identificar nenhuma grande cratera. E quando nós olhamos para uma imagem de longe de um ataque israelense, com as bombas, mísseis israelenses, vejam o tamanho das crateras. Essa daqui tem 7 metros e essa tem 19. E você consegue observar a distância pela imagem, dá para ver o buraco. Aqui não existe nenhuma cratera dessa proporção. Então se a gente olha para aquela imagem que eu mostrei para vocês, aquela foto, compara com essa daqui, compara com as fotos que nós temos de outras crateras de ataques israelenses, aquela cratera desse local aqui, ela tem apenas 1 metro. O míssil atinge ela e ela causa apenas 1 metro. E aqui o míssil atinge e causa essa imagem e essa proporção e essa escala. A parte mais importante dessa história é todos entenderem qual é o método, quais são as estratégias do Hamas. Se ninguém entender isso, não faz sentido nada do que está acontecendo. Hamas é uma organização terrorista que o seu objetivo é provocar reações. O terror, ele é psicológico, ele é sobre imagem, ele é sobre percepção. Reações dos palestinos, reações do mundo, reações dos israelenses. O Hamas não tem força e capacidade para enfrentar Israel diretamente, num confronto objetivo militar, face a face. O que ele precisa é de toda uma construção, de uma narrativa. Então ele vai tentar o tempo inteiro pintar Israel como o vilão, como o agressor, como desproporcional. E quando isso não acontece, porque a situação colocada aqui é para que isso aconteça.
o fato dele estar numa área civil, dele usar os civis como escudo humano, todo o plano é para que isso em algum momento aconteça. Mas mesmo assim, quando não acontece, ele tenta parecer que aconteceu. E quando ele não consegue fazer parecer que aconteceu e não aconteceu, ele vai lá e ele mesmo faz. Ele ou seus afiliados, no caso Jihad Islâmica, eles vão lá e provocam um ataque contra os palestinos para acusar Israel. Lembram que eu comecei esse vídeo dizendo que a guerra ela é política? Então, os efeitos e os objetivos do Hamas são políticos e as consequências já são sentidas. Nós tivemos várias repercussões geopolíticas causadas por essa versão que foi disseminada e acatada por boa parte do mundo. O Biden teve a sua reunião cancelada com os líderes do Egito e da Jordânia, onde eles iriam discutir uma saída para os civis de Gaza. Mais uma vez, tudo que o Hamas não quer é que os civis de Gaza se retirem. Se isso acontecer, ele não tem como vencer a guerra, a narrativa dele acabou e ele será derrotado. Mas ele não pode permitir que isso aconteça e ele usa, então, de todas as suas estratégias para evitar. A outra consequência foi a repercussão nas ruas do mundo árabe. Várias embaixadas americanas e israelenses foram atacadas por todo o mundo árabe. A opinião pública árabe é conduzida por essas paixões, por essas campanhas de desinformação, pela guerra de narrativa, que é parte da guerra. Então, as consequências e a vitória do Hamas já foi conquistada nesse episódio e nessa batalha. Para concluir o raciocínio, então, enquanto as pessoas continuarem igualando o Hamas a Israel, nós vamos ter esse tipo de resultado. Não existe equivalência nisso. Nós precisamos entender com quem que nós estamos lidando. O Hamas é uma organização terrorista. O mundo não pode levar as falas de uma organização terrorista como verdade absoluta, porque o inverso não acontece. Porque quando Israel afirmou que bebês haviam sido decapitados pelo Hamas em seu território, o mundo pediu por provas e imagens. Mas quando o Hamas afirmou que Israel havia explodido um hospital com 500 pessoas mortas, o mundo levou isso como verdade absoluta.